Nós queremos celebrar ao Deus da vida, o Deus que nos dá a vida e que nos sustenta nela. E todas as vezes que eu participo de um culto fúnebre, eu lembro disso. Deus é bom e nos sustenta na vida. Deus tem te sustentado? Glória a Deus. Nós celebramos a esse Deus. Como o Binho lembrou muito bem, nós celebramos a esse Deus porque Ele é grande, Ele é bom e tem feito grandes coisas por nós. Muito bom, quero orar com você. Nós estamos falando esse mês sobre a Igreja Reformada, sempre reformando, e que trata o tema de que a reforma aconteceu como um movimento dos cristãos voltando às Escrituras. Então, a Igreja Reformada é aquela que volta para as Escrituras, e sempre reformando, ela continua voltando, não é se reinventando, mudando para continuar a mesma sempre, a partir dos princípios das Escrituras. E nesse mês de outubro, que nós estamos comemorando 503 anos da Reforma Protestante, nós também estamos lembrando dos solas, né? Dos 5 solas da Reforma, que não foi feita exatamente no período, no século XVI, né? Na Reforma, mas foi sendo desenvolvida após a Reforma, que é somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente a Deus glória e somente as Escrituras. E esses 5 somentes, que nós falamos todos os anos aqui, se você guardar aí na sua mente, no seu coração, você vai ter uma síntese, um resumo do princípio da reforma. Por que houve a reforma? Porque, além das Escrituras, começaram a inventar alguma coisa a mais para se ler, alguma outra fonte que não era a Escritura. A nossa fonte de verdade são as Escrituras Sagradas. Nós podemos ler a vida de diversas maneiras, mas tem um jeito de ler a vida que é através das Escrituras. Aqueles que amam a Deus e seguem a Jesus, leem a vida através das Escrituras. Há muitas maneiras das pessoas glorificarem alguém ou alguma coisa, e em alguns momentos isso é natural e cabe, mas só tem um jeito de nós darmos glórias eternas e glórias sinceras e glórias como reconhecimento de que alguém é grande, maior do que nós, que é a Deus. Então nós só damos glória a Deus, nós fazemos tributo às pessoas, nós reconhecemos o talento das pessoas, mas nós só glorificamos a Deus. Há muitas maneiras que se ensinaram por aí que alguém pode ser salvo, mas nós aprendemos através das Escrituras que só Cristo nos salva. Amém, irmãos? Há muitas maneiras de chamar crenças, há muitas pessoas que chamam as crenças de fé. Então, há crença em coisas, há crença em pessoas, há crenças em atos, há crenças em misticismos, mas, segundo as Escrituras, só há uma fé. E essa fé tem que ser em Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, esse é o resumo dos 5 solas. E somente a graça, que é o que eu quero conversar hoje, que é a graça de Deus. E para algumas pessoas entendem que a graça de Deus é uma coisa que se manifestou somente a partir da vinda do Senhor Jesus Cristo, mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. A graça de Deus é que disse, haja luz. A graça de Deus é que disse, antes do haja luz, haja cruz. Então, a graça de Deus é que fez e sustenta todas as coisas, essa graça. E é sobre essa graça que nós queremos conversar hoje. E falando dessa graça, conversando sobre essa graça com vocês, eu quero concluir uma conversa que nós começamos no mês de setembro, que é a partir do livro de Eclesiastes, onde nós estamos trabalhando o tema inquietações. E nós falamos de uma série de assuntos importantes, e eu senti falta de nós concluirmos esse tema do livro de Eclesiastes. Então, hoje nós vamos concluir a nossa conversa sobre as inquietações propostas pelo pregador, o Quelet, no livro do Eclesiastes,
e vamos pegar esse mesmo assunto para tratarmos o tema de hoje, que é somente a graça. Vamos orar? Ore comigo, em nome do Senhor. Estou muito feliz de ver alguns jovens aqui, né? Gente que eu não via há tempo aí, né? Você sabe que no Dia das Crianças, irmãos, nosso grupo do Kids, né, fez um trabalho aqui maravilhoso, e eu estava acompanhando lá pela internet, e eu vendo as crianças chegar, daqui a pouco parece que você está vendo as crianças já chegando com 10 anos, com 15 anos, né? Faz 6 meses, né, 7 meses, mas eu vi crianças chegando aqui que você fala, mas olha o tamanho desse bebê, olha o tamanho dessa criança, né, cabeludão, grandão, né? Então, nesses 8 meses aí que a gente está longe, muita coisa aconteceu, muita mudança, né? Principalmente nos mais jovens, e é interessante isso, né? Quando você revê os irmãos e vê as crianças também tão diferentes, muito legal. Então, muito feliz de ver todos vocês, de ver as meninas, de ver um monte de gente nova aí, que legal. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos por essa manhã, obrigado pela sua graça, pelo seu amor e por sua misericórdia, obrigado, Senhor, por sua bondade, obrigado pela vida, pela tua salvação. Obrigado pelo privilégio que temos hoje de abrir de novo as Escrituras, após termos cantado a sua palavra, para refletirmos, ó Deus, sobre o que o Senhor tem falado conosco, sobre os caminhos da vida, sobre como andar na vida, sobre quais os passos que devemos dar na vida. Nós te agradecemos por esse privilégio, e eu peço em nome de Jesus, que enquanto conversamos aqui a sua palavra, o Senhor desperte mentes, desperte corações, abrace vidas, cure o doente, visite, Senhor, o angustiado, traga paz ao que está em conflito e inseguro, que o Senhor faça uma obra de restauração sobre aquele que está prostrado, Senhor, traga ressurreição, ó Pai, sobre a vida daquele que está moribundo. Hoje nós celebramos, ó Pai, nesse primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, celebramos a ressurreição do Teu Filho, celebramos a ceia, vamos ceiar, ó Deus, vamos sentar à mesa, partir o pão, beber o vinho e comer o pão, celebrando a vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado por isso, obrigado por essa bondade, obrigado pelo Teu favor, faze essa obra em nós, entre nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Irmãos, nós estávamos conversando no mês de setembro sobre o livro do Eclesiastes, e nós conversamos algumas coisas sobre as inquietações que o Eclesiastes, que o pregador, né, apresentam. E o Eclesiastes, o pregador, ele fala sobre a vida. Então ele fala sobre... ele usa o termo vaidade, o centro, a fala central dele no livro do Eclesiastes é: tudo é vaidade. Aí ele diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E vaidade aqui não tem a ver com estética, nada a ver com estética. O conceito de estética na vaidade é um conceito ocidental, não é um conceito bíblico. A Bíblia fala das mulheres se arrumarem, dos homens se arrumarem, colocar brincos, colocar joias. Então, o conceito de vaidade na Bíblia é vazio, é o sentido de vazio, não um conceito estético, tá bom? Então, sempre que alguém diz assim, a Bíblia diz que irmão, você está vaidoso, hein? Olha, esse rapaz é vaidoso, está sempre arrumado, cheiroso, que vaidade, a Bíblia diz que vaidade é pecado. Não, irmãos, não é essa vaidade que a Bíblia fala, tá bom? Isso aí é uma invenção que fizeram por aí, mas não é a vaidade que a Bíblia nos ensina. A vaidade que as Escrituras nos ensinam é o sentido de vazio. Por isso que a Bíblia diz que o ídolo é vaidade, porque o ídolo é vazio, não tem nada. Então, vaidade de vaidade. A ideia é de neblina, a ideia é de fumaça. É uma fumaça, é uma neblina. É uma coisa que você vê, tenta pegar e não pega. O exemplo que eu estava dando é de um holograma, né? Um exemplo mais moderno, atualizado. É uma imagem que ela te sugere alguma verdade, ela sugere até sentimento, ela pode te sugerir, ela pode inclusive despertar sentimentos em você, mas o que está despertando sentimentos e desejos e paixões e esperanças e reflexões não é verdade, é vazio, não é real. Então é isso que o pregador está dizendo. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então,
Essa é a ideia. E ele fala então que a vida é vaidade. Ele fala que trabalhar é vaidade. Ele diz que ele já tinha tudo. Ele tinha tudo que o homem poderia ter, ele tinha. Ô David, pode tirar minhas coisas dali, ó, por favor. Isso. Senta aí, Camila. Que bom que você veio. Me perdi. O que eu estava falando? Futebol? Não. Brincadeira. Então, tudo que o pregador pôde fazer, ele fez. Então, ele tinha tudo. Ele era grande, rico, poderoso. Mas então ele fala, olha, eu me afastei de tudo isso para olhar para a vida e ver o que realmente valia a pena. O que é a vida? Aí ele diz, olha, trabalhar é cansaço, porque você trabalha e tem que trabalhar mesmo, mas acabou, morreu, o que você conseguiu ficou para alguém, a pessoa pode gastar bem, pode gastar mal, você não tem gestão sobre isso. Aí ele fala, então eu procurei sentido na vida no prazer. Aí ele falou, me entreguei à bebida, me entreguei aos licores, me entreguei e descobri que isso só trouxe angústia e sofrimento e dor. Aí me entreguei então aos prazeres, aos prazeres sensuais, à sensualidade, né? Aos prazeres sexuais. Então ele fala das mulheres, ele diz que isso é terrível e que isso também é vazio. Então ele fala que buscou o prazer na reflexão, no entendimento, no conhecimento, e descobriu que isso também é vazio. E então ele começa a trazer desenvolver o pensamento de uma maneira que quem ouve, fala, esse cara está doido, está depressivo, vai se matar, está inseguro, perdeu, né? E alguém fala assim, eu não gosto nem de ler o livro do Eclesiastes, que se eu ler eu fico deprimido. Mas na verdade nós estamos ouvindo alguém que experimentou a vida com a plenitude de tudo que ela podia dar, depois abriu mão de tudo isso e se expôs a tudo que ela prometia dar e não deu, e descobriu que tudo é vazio. E quando ele fala isso, ele vai chegando ao final do seu livro, e ele diz assim no capítulo 12, lá no capítulo 12, ele diz assim no versículo 13, ele fala sobre filhos, ele fala sobre poder, ele fala sobre política, e ele fala que política é vaidade, e tudo é vaidade. Bom, a ideia, irmãos, é que eu e você devemos sim desejar, ambicionar e correr atrás das coisas. Ora, nós fomos criados por Deus para trabalhar. Então, você quer trabalhar, você quer produzir, você é criativo, você tem que empreender mesmo, você tem que fazer e desejar família e ter filhos, e se desejar, né, casar, ter família, ter filhos. E isso é da vida e é bom. Ele, por exemplo, diz para o jovem, ele fala, olha, aproveite a vida, aproveite, você que casou, aproveite a vida com a sua esposa, que na linguagem mais ou menos atualizada seria assim, olha, tem uma lua de mel que não acabe nunca, vai ser feliz, vai ser feliz. Ele não usa essa linguagem feliz porque não há essa linguagem feliz na língua dos judeus. Essa linguagem é um conceito diferente do nosso. Então ele está dizendo, vai se realizar, vai desfrutar da vida. O feliz vai desfrutar da vida. E não é bom, irmãos, comer bem, dormir bem, poder desfrutar da natureza, passear, respirar, ter filho, esposa, marido, amigos, tudo isso é bom, saúde. Mas ele está chamando a atenção e dizendo, gente, isso não é o sentido da existência. Não se apegue a isso, porque isso é fumaça. Vai deixar você na mão. Filho é maravilhoso, esposo e esposa é maravilhoso, conquistar bens materiais é maravilhoso, se alegrar com as artes é extraordinário, é maravilhoso. Os prazeres que a vida pode dar, o que os nossos sentidos, eles podem experimentar, nossa, isso é maravilhoso. Mas ele está dizendo, se cuida, isso vai deixar você na mão. Isso é vaidade, isso passa. E alguém diz assim, a vida é curta, a vida é só essa, então eu tenho que me entregar a tudo isso. Ele está dizendo, não vai por aí.
você vai bater no vazio. É por isso que as pessoas começam então a se entregar a todo tipo de busca que não cessa. Aí é a busca no sexo, é a busca na droga, é a busca no prazer, é a busca no poder, é a busca na política, é a busca na religião, é a busca em tudo que é tipo de coisa, até que vem o desespero e a pessoa quer tirar a própria vida. Por quê? Porque agora está descobrindo o que o pregador já está nos ensinando. Tudo é vazio, é vaidade. São produtos que são apresentados, mas não são entregues. Você experimenta, mas não desfruta intensamente. E ele então fala alguma coisa sobre o sentido da vida. Ele conclui dizendo assim, no capítulo 12, versículo 13, isso. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O que ele está falando é quase um para nós aqui do século 21, é um contrassenso. Por quê? Porque você acha que quem está buscando tudo na vida, quem está buscando o prazer, a intensidade da vida, quem está procurando plenitude da vida, através da droga, do sexo, do poder, da política, da bebida, das influências, quem está buscando isso, você acha que vai pensar em Deus? Faz sentido? Então ele está dizendo, olha, eu busquei tudo isso. Gente, tudo isso é bom. Não descarte tudo isso. Não despreze tudo isso. Não diga que isso não presta. Mas não faça disso o sentido da sua vida. Porque isso pode te destruir, vai te destruir. E aí ele diz assim, tema a Deus, porque é isso que vai dar sentido a toda a vida. E é isso que vai levar você a desfrutar intensamente da vida. E quando você chegar até o túmulo, não acaba a festa. Ela será plena e será inteira, finalmente, só ali e agora. Quando você se encontrar com o seu Criador. Ele diz para os jovens, lembra-te do seu Criador, quando você for jovem. Que papo é esse de Criador? Na nossa sociedade humanista, hedonista, autocentrada, que papo é esse de Deus? Nós aprendemos com o humanismo que nós somos a medida de todas as coisas. Cada um é a medida de si mesmo, cada cabeça uma sentença. Não é isso que nós aprendemos? Cada cabeça uma sentença, cada um faz o que acha que é certo, cada um tem a sua verdade. A verdade de cada um é que prevalece, cada um tem o seu próprio caminho. Então, se cada um faz o que quer, a verdade é de cada um, cada cabeça uma sentença. Então não há uma fonte de autoridade para onde nós olhamos, só há nós mesmos. E se só há eu mesmo, eu estou declarando, ainda que eu não queira dizer isso, que não existe Deus. O que ele está dizendo é, lembra-te do teu Criador no dia da sua mocidade. Por quê? Porque quando a gente é jovem, fala a verdade, você vê os jovens, irmãos, os jovens é beleza pura, é ou não é? Tudo é bonito nos jovens, é ou não é? Vocês que são mais jovens. Vocês não percebem isso, a gente que está mais velha é que percebe isso, né? O cabelo é lindo, a pele é linda, né? O corpo é bonito, a alegria é bonita, o jeito dos jovens, tudo é bonito, é ou não é, gente? Os jovens ou coisa boa é ser jovem, é ou não é? E não viu que essa história de que você só é jovem no coração, não estou falando disso não. Eu estou falando jovem, olha que coisa linda, os jovens. A pele, o cabelo, o rosto, o corpo, o jeito, os sonhos, os desejos, as ambições, os planos. Tudo é maravilhoso. Ele diz assim, ei pessoal, esses dentes vai cair. Esse joelho forte, bonitão, que o pessoal olha, treme, vai tremer. Esse joelho vai bater. Ele fala, esse ouvido que ouve o sussurro, vai deixar de ouvir, vai ficar surdo.
E esse vigor e essa força que você tem, esse peito estufado, essa musculatura toda, não vai aguentar nem um mosquito quando pousar em cima de você, de tão fraco que você vai ficar. Esses olhos que vê tudo, vai começar a ficar embaçado. Aí ele diz: lembra-se, vocês não são imortais. Lembra do Criador de vocês, enquanto vocês são jovens, porque o bicho vai pegar. Para nós, os mais velhos, o bicho já está pegando, tá ou não está? É. Tem alguns irmãos que você vai visitar, eles falam: pastor, é só dor aqui. É a fase do condor, né, que dizem. Dor aqui, dor ali, dor acolá. Não vou nem falar quem levantou a mão aqui. Mas ele diz: agora que já se ouviu tudo, agora que eu já falei sobre tudo isso, sabe qual é a conclusão? Tema a Deus e observe os seus ensinamentos, observe o seu mandamento. E por que ele diz tema a Deus? Ele está dizendo: você não é a medida de tudo, você não é a medida de si mesmo, você não é a fonte de toda sabedoria. Esqueça, o Google não sabe de tudo, os dicionários não sabem de tudo, os saberes, ciência, medicina, astronomia, física, astrofísica, física seja ela qual for, não sabem de tudo, não são a fonte do conhecimento, são uma referência da fonte, e a fonte, ele está dizendo, temam a fonte ele chama de Deus, tema a Deus. E aí quando você for jovem, você vai curtir esse negócio de ser jovem, mas não vai se esquecer que você tem um Deus. E quando a gente teme a Deus, nós não precisamos do pai o tempo todo. Para educar sim, para instruir sim, isso não tem jeito, né? Que é a obrigação dos pais. Mas no sentido de coisas internas. O Senhor está conosco onde nós estamos. E quando você entra na velhice, como eu, fiz 52 anos agora, eu tinha certeza que eu tinha 50, fui falar com a família agora, em casa, só que eu lembrei que 52 não, 53, eu acho que é isso, é 52 ou 53, mais ou menos isso, e aí você fala, meu Deus, eu tinha pouco tempo atrás, 20 anos, e eu achava que quem tinha 50 era velho, e eu agora estou mais do que velho, e como é que é isso? É o tempo que passa. E quando o tempo chega a nós, se nós não temos o temor a Deus, nós começamos a reclamar da vida, porque agora tudo é difícil, porque agora tudo dói, e quanto mais velha a pessoa vai ficando mais assim, né? Eu estou dizendo isso do conceito da velhice quando chega, tudo é ruim, tudo é difícil, tudo é mais trabalhoso, o mundo mudou, minha cabeça não cabe nesse mundo, eu não consigo ler o mundo, eu falo, ninguém me entende, todo mundo fala, eu não entendo ninguém. E aí começa, se o jovem é angustiado porque não entende a vida, o velho é angustiado porque já entendeu a vida demais. E o Eclesiastes está dizendo, tema a Deus, não importa a idade que você tem, tema a Deus. Ele é o sentido da vida. Se há a potência da mocidade, ele é o sentido da vida. Se há a potência da sabedoria na velhice, ele, Deus, é o sentido da vida. Tema a Deus. Pois Deus, versículo 14, pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja ruim, o Senhor trará tudo a juízo. E aí nós começamos a pensar, então como é que é esse negócio de temer a Deus? Só de você falar, pastor, já pensei de umas coisas que eu andei fazendo aí, estou com medo. Agora, a Bíblia nos fala sobre temor a Deus, que não tem nada a ver com ter medo de Deus. É exatamente a ideia, o ter medo, o medo vem pelo não conhecimento, o medo vem pela insegurança, pela incerteza. Então,
quando não se sabe quem é Deus, quando não se conhece alguma coisa, se tem medo, não é assim? Então, o medo é primeiro a manifestação da incerteza, da insegurança, da desinformação. Então, quando começou a pandemia, a gente chegava em casa e só não lavava a alma, certo ou não? Agora você chega em casa, você dá aquela molhadinha na ponta dos dedos. É isso aí, não? Não, né? A gente continua se cuidando. Mas nós não estamos um pouco mais tranquilos? Por quê? Tem mais informação. Nós já sabemos mais algumas coisas que pode fazer e outras que não pode. Tem alguns comportamentos que são básicos e a gente adota eles e pronto, você se sente mais seguro, você fala, bom, isso aqui está resolvido, para mim está certo. Agora eu não preciso ter o medo que eu sentia antes. Por quê? Porque agora eu já tenho informações. Então a desinformação, a não informação, a ignorância nos traz medo. E o medo, ele não nos leva a relacionamento com Deus, não nos leva à comunhão com Deus. Ao contrário, nós vemos, por exemplo, uma série de comportamentos na nossa sociedade e essas pessoas têm esses comportamentos e falam e expressam esse comportamento como manifestação do seu medo a Deus. Que Deus? O Deus da religião. A religião, ela formata, ela desenha um Deus, ela descreve um Deus, ela disseca um Deus. A religião é aquela que entrega para você um Deus pronto, um Deus feito, um Deus definido, um Deus que com algumas palavras você fala, captei, entendi. E na religião, esse Deus, ele faz uma série de exigências que você não pode cumprir e que você não vai cumprir. E como ele faz exigências que você não vai cumprir, então a religião desenvolve formas de culto para que você aplaque, apazigue, acalme a ira desse Deus. E o que a religião diz para você aplacar, acalmar, diminuir a ira desse Deus contra você, porque ele mandou você fazer coisas que você não faz? Vejam que o que eu estou falando aqui é o que a religião ensina, tá bom, irmãos? Não é o que o Evangelho ensina, mas é o que a religião ensina. Então ela te dá uma série de ritos, uma série de práticas. Então é práticas que você faz de culto, é práticas que você faz de oferta, é práticas que você faz de autopurificação, é prática que você faz de flagelo, é prática que você faz para aplacar a ira desse Deus. Só que ora você faz, ora você não faz. E aí você começa a ficar desesperado, porque você não sabe se está acertando ou não. Por exemplo, você começa a aprender que para Deus ficar feliz com você, você tem que ser gente boa, trabalhar bastante, ser honesto, ser correto. É isso ou não é? Trabalhar muito, correr, estabelecer suas metas. E se você fizer isso, Deus é com você. Principalmente se você for nos cultos, se você der dízimo, se você der oferta, se você fizer bastante oração, se você jejuar bastante, se você ler bastante a Bíblia. E aí é tanta coisa para você fazer que você também tem filho, marido, esposa, escola, trabalho. E na sua agenda não cabe você fazer tudo isso, mas tudo que a religião diz para você fazer. Aí você fica desesperado, porque você fala, não vou poder aplacar a ira de Deus, porque não dá para fazer tudo. Você está entendendo, não? É mais ou menos por aí que você vê, não? Você percebe? E aí você fica doente, alguém perde emprego, alguém fica com a crise no relacionamento, perde a família, desintegra a família, e logo vem a culpa. A religião diz, opa, é Deus que está pegando você. Você falhou em alguma coisa. Então não é um caminho de medo, é um caminho de incerteza. O que eu faço para agradar a Deus? Olha o que o texto diz, deixa eu ler para você o que o pregador diz no versículo, capítulo 9, ele diz assim, capítulo 9, versículo 11, percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afeta a todos.
Então, ele está dizendo que na observação dele, ele percebeu que tudo isso que eu acabei de falar para vocês, que é o que a religião ensina, está associado ao conceito de mérito. Você faz, Deus vira para você e fala, bonito, vou te abençoar. Você não faz, Deus olha para você e fala, seu peste, vou te amaldiçoar. É a ideia de troca, é a ideia de mérito. Meritocracia é uma linguagem muito usada hoje, e dentro das empresas, na sociedade, nas associações, beleza, funciona, é importante. Mas quando se usa isso dentro da religião, e a religião usa isso se torna uma pressão sobre você, se torna um dano sobre você. Por quê? Porque toda vez que você não está bem, ou você se sente culpa, ou alguém vai dizer, ó irmão, está assim, e vai apontar. É porque você não deu o dízimo, é porque você não foi no culto. Quantas vezes você leu a Bíblia? Li 3, tinha que ser 5. Você leu 3, tomou. Lê mais 2 vezes para você ver, dá um jeitinho, lê mais 2 vezes. É porque é alguma coisa, é algum jejum que você não fez, é algum sacrifício que você não fez. Você subiu no monte? Não subi então, mas quando você subia, lembra quando você era tocha, você parou de subir e virou essa fumaça, virou essa coisa. Você lembra quando você, então é essa coisa, você já teve essa sensação de falar assim, puxa, eu acho que eu estou bem com Deus, porque eu estou orando e Deus está fazendo, eu oro e o Senhor responde. Tem coisa que eu penso e Ele já responde, eu estou bem, estou. Você já teve essa experiência? Eu estou me sentindo bem, eu falo, o negócio flui, eu oro, Deus cura, eu peço, Deus dá. Você fala, meu, estou bem, o que você está fazendo? Eu acho que é porque eu estou dando passo A, B, C, D. Esse é o conceito de mérito, de troca. O pregador está dizendo aqui, olha, sabe o que eu vi, gente? Que a meritocracia na vida, ela existe, mas nem sempre ela funciona. E no relacionamento com Deus, ela não funciona nunca. Ele diz, por exemplo, de justo que morre cedo e de ímpio que morre velho. Ele fala de gente que trabalha muito e não ganha bem, e não ganha o trabalho justo, e gente que rouba, que faz o errado e enriquece. Ele fala de gente que faz o bem e recebe o mal, e de gente que faz mal e recebe o bem. Então ele tá levando a gente para a reflexão de que a vida não é uma matemática, não há uma lógica, não há esse e a religião, quando pega esse conceito e aplica para mim, para você, para nós nos relacionarmos com Deus, ao invés de produzir em nós temor a Deus, produz em nós medo, porque você está num campo minado, você não sabe onde você vai pisar e vai agradar a Deus, onde você vai pisar e Deus vai ficar nervoso com você e detonar você. Então, temor a Deus não é esse caminho, o caminho da vaidade, o caminho da arrogância, a arrogância de dizer, Deus é assim, Deus faz assim, Deus faz assado, é assim que você tem que fazer. Isso é da religião, isso é meritocracia. Você já recebeu alguma coisa de Deus? De verdade, irmão, de verdade, não precisa levantar a mão, só pensa nisso. Você que está em casa também, meu irmão, pensa nisso. Você já recebeu alguma coisa de Deus, que daqui a pouco você olha para você mesmo e diz, meu Deus, eu não merecia isso. Já aconteceu isso com você? E você diz, olha, eu não merecia isso. Não sei nem como agradecer. Isso mostra a graça de Deus. Então, se tem um caminho que é do medo, é o caminho da meritocracia. É o caminho da religião. Fuja desse caminho. Abandone esse caminho. Deus não te ama pelo que você faz. Deus te ama, eu não sei nem porquê, mas Ele te ama. Ele te ama. Ele me ama, e eu não sei nem por que Ele me ama, nem eu me amo tanto igual Ele me ama. Por quê? Porque você fala, como é que é isso? Quem é esse Deus que sai da glória dEle, se faz um igual a mim, para me ensinar como é ser gente, porque eu desaprendi a ser, e finalmente Ele entra em mim através do seu Espírito para me pôr num caminho de vida. Se tem uma coisa que eu e você devemos abandonar, é o caminho da religião, no conceito de regra, de meritocracia. Tem um outro caminho que também afasta de Deus, que é o caminho além desse caminho, o caminho do medo é o caminho da incerteza, né?
é o da insegurança. E quando a religião vem e enquadra Deus, ela produz em você esse sentimento de meritocracia. Então, alguém que não conhece, eu não sei se eu vou agradar a Deus, logo eu fico com medo, e a minha vida é essa vida de loucura, nunca sei quando eu vou agradar a Deus. Mas tem um outro caminho, que é o caminho da ciência, é o caminho da exatidão, é o caminho que conhece tudo. E o caminho que conhece tudo, ele olha para tudo, mede tudo, tem resposta para todas as coisas na vida, e nós vemos isso dentro do cientifismo, do humanismo, e o homem tem resposta para tudo. Glória a Deus, que vai se fazer agora uma vacina para o corona, e nós somos gratos a Deus por isso, e oramos por isso, e nós entendemos que isso é um dom que Deus deu aos homens, que isso é dádiva de Deus. Algumas pessoas têm essa habilidade de poder se desenvolver, estudar e se aplicar, e com várias e muitas mãos desenvolver alguma coisa que nos faz bem. Isso é ciência. Mas é terrível quando a ciência começa a olhar para si mesma e ficar envaidecida do que tem, a ponto de dizer, se eu posso, se eu raciocínio, se eu tenho lógica, se eu tenho razão, se eu posso planejar, se eu posso me organizar, se eu posso resolver os problemas, para que eu preciso de Deus? Um tem medo de Deus porque não conhece Ele. O outro diz, Deus não existe, eu sou Deus. E aí nós vamos para o existencialismo. O existencialismo é esse conceito de que a vida é isso aqui, passou, acabou, não tem mais nada. Tudo está dentro da lógica, da razão, dentro do que pode ser explicado, dentro da materialidade. Acabou, morreu. Quem foi e voltou para dizer como que era lá? Ninguém. Então, quem tem certeza de que o que se diz que tem lá, tem mesmo? Tem-se então o conceito de ciência, de materialidade. O que pode ser palpável, o que pode ser comprovado é o que existe. O que não pode ser palpável, não existe. E aí, de novo, essa pessoa agora não tem medo de Deus, mas também não teme a Deus. Para ela, Deus simplesmente não existe. Deus é alguma coisa que tem a ver comigo mesmo, a minha capacidade. Deus é uma invenção dos fracos, Deus é uma invenção dos pobres, Deus é uma invenção de quem não consegue responder as coisas racionalmente. Quem responde racionalmente não precisa de Deus. E aí você encontra essa mesma pessoa angustiada na vida, porque a imensidão da vida, a grandeza da vida transpõe, vai além da razão, da ciência e do conhecimento, e nós encontramos essa mesma pessoa angustiada, assim como aquele que tem medo de Deus. O que tem medo de Deus está angustiado porque não conhece o eterno, e o que é existencialista, não crê em Deus, está angustiado porque ele é o limite de si mesmo. E ele não consegue responder qual o motivo da sua existência. O pregador continua dizendo, olha, depois de eu ter dito tudo isso, gente, a verdade é, tema a Deus e guarda o seu mandamento. E o que é temer a Deus? Ele vai nos ensinando no livro do Eclesiastes, assim como nós aprendemos no livro de Jó, que o temor a Deus é o reconhecimento de quem eu sou e o reconhecimento de quem Deus é, de que eu não sou a medida do universo, de que eu não fiz esse mundo, de que não sou eu que dei a minha vida e não sou eu que me sustento nela, não sou eu que dou o ar para eu mesmo respirar, e eu não controlo nem as células do meu corpo. Temer a Deus é o reconhecimento de que há alguém maior e acima de mim, que eu não conheço, mas que Ele está se revelando para mim, e eu estou percebendo Ele, experimentando Ele, vivenciando Ele. Ele não cabe numa caixa, Ele não cabe numa definição, Ele não cabe numa teologia, mas Ele é intenso na minha vida. É Ele que dá sentido ao meu casamento, é Ele que dá sentido a eu ter filhos, é Ele que dá sentido a eu me preparar e estudar para a vida, é Ele que dá sentido a eu cuidar da minha saúde, é Ele que dá sentido a eu conquistar e a ter coisas, é Ele que dá sentido. É nele que eu vejo graça, é nele que eu vejo misericórdia.
O temor a Deus é o reconhecimento de que eu não tenho controle de nada e que eu dependo de alguém para me conduzir na vida. Não há ciência, não há saberes, não há tecnologia que vai me dar o caminho. Eles me ajudam. Eu preciso de um caminho seguro e de um Deus que eu possa conhecer. E embora esse Deus seja maior do que eu, não caiba na minha cabeça. Embora esse Deus seja um Deus extraordinário que nós não conseguimos explicar, Ele é um Deus que se faz presente. Ele é um Deus que comunica dentro de mim e de você. Você é meu filho. E nós podemos dizer, Abba, Pai. O Espírito de Deus, disse o Senhor, comunica conosco que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus comunica comigo e com você que nós somos filhos de Deus. Lá no texto de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, deixa eu ler com você. O temor a Deus. Esse texto, Jeremias 2,13. Diz assim, 2,13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água vivas, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. O meu povo cometeu 2 pecados contra mim. Quando ele está dizendo o povo dele, ele está falando de Israel, que é a nação que ele escolheu, mas que não se submetia a ele como povo. E eles buscaram vida em outras fontes, buscaram paz em outras fontes, sabedoria em outras fontes, realização em outras fontes. Por quê? Porque eles foram perdendo o medo de Deus. Mas eles tinham o templo, olha, presta atenção. Eles tinham o templo, eles tinham a referência de Deus, eles tinham o sacerdócio, eles tinham um lugar de culto, eles tinham a lei, eles tinham os ritos, eles sabiam como fazer. Então, se tem alguém que poderia dizer, nós sabemos como agradar a Deus e como fazer para Ele ficar contente com a gente, era o povo de Israel. Mas perceba, irmãos, que a religiosidade, ela não produz temor em nós. Eu fico pensando, por exemplo, no nosso país, que tem 40 milhões aí de evangélicos, qual o testemunho que nós damos de Deus para as pessoas, para a nossa sociedade? Eu fico pensando, irmão, se tem um povo que fala tanto o nome de Deus como os evangélicos, você já viu? É o nome de Deus o tempo todo, toda hora, para qualquer momento, é para o churrasco, é para brincadeira, é para piada, é para tudo. Para piada, ou não? Sim. Mas é o povo que diz que teme a Deus. Que Deus? Que Deus é esse que nós tememos, que brincamos com o nome dEle? Nós não brincamos com o nome de Deus? Quando eu digo nós, estou falando o povo evangélico brasileiro, principalmente os pentecostais, com assunto de língua estranha e tarará, tarará. Brinca ou não brinca, irmãos? Onde está o temor a Deus? Ah, não, é que é nós, Deus é nós. Nós quem? De quem você está falando? Nós? Quem é nós? Não, eu e ele, nós somos, nós é. Nós é o quê? Quem? Do quem você está falando? De quem estão falando por aí? Oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina assim, santificado seja o teu nome. Ele está dizendo o quê? Que as pessoas vejam que o Senhor é Deus, através de mim. Que eu não escandalize o seu nome. A palavra do Senhor nos diz, por exemplo, para nós não usarmos o nome do Senhor em vão. Você já percebeu quantas vezes a gente usa o nome dele em vão e em piada? Eu estou trazendo esse exagero, talvez você fique assim, o pastor está exagerando. É isso mesmo, é para a gente pensar. O povo de Israel se afastou de Deus porque começou a se acostumar com ele.
Ah, Bíblia, rapaz, isso aqui tem na ponta da... Isso aqui eu sei tudo, conheço os versículos bíblicos, decoro tudo, já estudei a Bíblia, já sei como é que é culto, já sei a ordem do culto, já sei como é que faz para agradar a Deus, jejum, tudo, isso aí tudo eu conheço. Esse é o sinal que nós perdemos o temor a Deus. Aquela oração metralhadora, feita só para cumprir ritual. Vamos orar, vamos, ora correndo aí, é hora de comer, é hora de não sei o que, é hora de fazer, ora rápido aí, porque é o rito, precisa do rito. E o temor a Deus? E o temor a Deus? Pessoas que quando estão fora da reunião, é João. Quando estão dentro da reunião, é o São João. Você fala, meu Deus, que... Por quê? Perdeu o temor a Deus. O povo de Israel tinha tudo nas mãos, mas confundiu Deus com um ídolo e perdeu o temor a Deus. E o Eclesiastes diz, olha, depois de tudo que eu conversei com vocês, gente, o resumo de tudo é, temam a Deus. E temer a Deus é o que eu e você, em todo o tempo, trazemos conosco mesmo, em termos de consciência e entendimento. O pastor está aí, o pastor está me vendo? Esquece o pastor. Tem algum irmão me vendo? Esquece o irmão. Quem está olhando para mim? Esquece olhares humanos. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Onde eu e você andamos que Deus não anda? Onde eu e você estamos que Ele não está? O que eu e você pensamos que Ele não conhece? O que eu e você desejamos que não está na balança dEle? Temor a Deus não é eu estar preocupado em ser pego em algum erro por Deus. É eu ter certeza que eu sou isso, errado, torto, atrapalhado. Mas Ele está me salvando, mas Ele está me mudando, mas Ele está me moldando, Ele está me transformando, Ele está abrindo meus olhos, Ele está me dando temor. Ele está me ensinando que eu sou jovem, mas não sou eterno. Ele está ensinando que eu sou velho, mas a vida está nele. Ele está ensinando que a sabedoria é boa, mas é só nele que ela faz sentido. Ele está ensinando que a ciência é extraordinária, mas só Ele é que me sustenta depois da ciência. A ciência me leva até o túmulo. O trabalho me leva até o túmulo, a boa educação me leva até o túmulo. Só Ele me sustenta além disso. E me conduz à vida eterna. Tema o Senhor, e quando nós tememos ao Senhor, nós não precisamos ficar falando o nome dEle o tempo todo. Por quê? Porque nós já encarnamos Ele. E quando nós encarnamos Ele, nós vivemos Ele no nosso jeito de viver. Nós testemunhamos dEle no jeito de viver. As pessoas olhavam para Jesus e diziam assim, Ele não é como os mestres da lei. Ele fala como quem tem autoridade. O que eles estavam dizendo? Os mestres da lei parecem papagaio, fala e não faz. Ele faz o que ele fala. Ele e o que ele fala é uma coisa só. Eles olhavam para Jesus e diziam assim, Ele tem autoridade. E como que eu e você recebemos isso? Graça. Só a graça de Deus nos dá temor a Deus. Não, religião não te dá temor a Deus. Ciência não te dá temor a Deus. Práticas religiosas não te dá temor a Deus. Mas a graça traz temor ao seu coração. Muda uma chave na sua cabeça e você começa a perceber, espera aí, tem alguém maior do que eu, tem alguém acima de mim, tem alguém que é santo, tem alguém que é bom, e tem uma palavra desse alguém que é Deus, que eu preciso ouvir para que ela dê sentido à minha vida. Eu vou desfrutar de tudo que a vida pode me dar, mas não sem o Deus da vida. A graça nos traz o temor de Deus. A graça revela o temor de Deus em meu coração. A graça é o não mérito. A graça é o favor de Deus. Temer a Deus é algo que Deus revela ao meu coração. Como que eu posso temer alguém que eu não conheço? Na ciência, a gente se sente seguro estudando, analisando. Mas quando a gente quer analisar e estudar Deus, a gente cai na religião e começa a ter medo dele, porque nunca agrada a ele. Mas na graça, nós começamos a perceber Deus. Aquela mulher samaritana, lembra dela? Lembra da mulher samaritana?
Vocês convidariam ela para a casa de vocês, meninas, irmãs, mulheres, casadas? Vocês convidariam ela para a casa de vocês no jantar com seu esposo? A mulher samaritana, sim ou não? E um menino samaritano? Vamos inverter o papel, né? Os irmãos convidariam? Olha que maravilha! Aquela mulher errante temia a Deus. Ela queria saber como que eu adoro Deus. Eu sou atrapalhada, mas eu sei que tem um Salvador, eu só não sei onde Ele está. Eu só não sei como encontrar Ele. Sabe o que aconteceu? O Salvador foi encontrar ela. E foi dar água viva para ela. E falou: a hora que eu te der água, mulher, vai acabar essa sede sua. Isso é revelação. Isso é graça. Não foi um sacerdote, não foi um levita que foi levar a revelação para ela, foi o próprio Deus. Quem traz temor ao seu coração é o próprio Deus. Ele traz graça, e a graça dele chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa graça me alcançou, e quando alcança você, como num espelho, ela mostra quem você é, e você diz: miserável homem que sou, preciso de salvação. Mas você é tão gente boa. Aí você diz: é porque você não me conhece. Eu não me conheço direito, mas o que eu me conheço, eu sei que eu não sou gente boa. O Evangelho mostra quem você é. E aí você para de usar o nome de Deus em vão. Aí você para de brincar com as coisas que são do Deus eterno. Aí você não confunde ritos com culto a Deus. Aí você não fica com medo de desagradar a Deus, porque você já sabe que você é atrapalhado. Você não ora, por exemplo, como o publicano. Lembra da oração do publicano? 2 foram orar. O publicano levantava, batia no peito. O publicano levantava e dizia assim: Senhor, te dou graças, porque jejuo 3 vezes por semana, né? Fariseu, jejuo 3 vezes por semana, dou dízimo de tudo que tenho, sou gente boa pra caramba. Não sou igual esse publicano aqui não. O publicano era o outro que foi adorar também. O fariseu é o que acha que conhece Deus, é o religioso, é o que tem medo de Deus, mas não teme a Deus. O publicano é o que não é religioso, é o que não conhece Deus direito, não encaixota a Deus e sabe que não agrada a Deus. O Senhor Jesus disse que ele com a cabeça no chão, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, sou um pecador. É isso. Jesus fala: quem vocês acham que foi justificado? O fariseu ou o publicano? O publicano. Porque mesmo não conhecendo direito a Deus, como eu e você não conhecemos direito a Deus, nós tememos a Deus. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Como é que eu faço isso? Você já leu isso na Bíblia? Quando eu era criança, eu entrava num lugar como esse, estava escrito assim, lá em cima: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Eu falava: que é isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu era criança, eu ficava pensando: meu Deus, o que eu faço aqui? Guarda o teu pé. Aí alguém diz assim: cuidado, quando você está pisando é santo. Não, isso aqui é um salão, como lá de fora, só é mais limpo do que lá fora. Agora eu e você somos o templo do Deus vivente. Isso deve produzir temor em nosso coração. Eu não preciso de ninguém me vigiando, eu ando diante de Deus. Quando eu educo meu filho, é diante de Deus. Quando eu namoro, é diante de Deus. Quando eu faço sexo, é diante de Deus. Quando eu compro, é diante de Deus. Quando eu cozinho, é diante de Deus. Quando eu lavo louça, é diante de Deus. Quando você limpa a casa, é diante de Deus. Quando você compra e paga, recebe. Quando você pede emprestado, devolve. Quando você pede e alguém diz não, ou quando alguém pede e você diz não, você sabe que está diante de Deus. Você não precisa do politicamente correto. Você não precisa de linguagens para bajular ninguém. Você não precisa ficar cercando ninguém para convencer ninguém, principalmente sobre o Evangelho, porque você está diante de Deus. Quando você abre a Bíblia e vai orar, você não fica querendo impressionar a Deus. Quando você fala com Ele, você não procura palavras. Por quê? Porque o que você vai dizer que Ele já não conhece? Nós estamos diante de Deus.
E aí nós andamos diante dele. Como diz a palavra em Atos capítulo 2, versículo 42, todos os dias os discípulos de Jesus, os discípulos iam perguntar para os apóstolos: como é que a gente anda diante de Deus? Todos os dias. Por quê? Porque eles queriam agradar a Deus. Temer a Deus é reconhecer o favor dele em nossa vida, a graça dele. Ele me salvou, ele me salvou, eu sou devedor a Deus. E se eu limpar, e se eu varrer, e se eu ajudar, se eu estender a mão, se eu exercer meu ministério, se eu socorrer alguém, se eu me envolver na obra, se eu tocar, se eu cantar, se eu pregar, se eu ficar no som, se eu fizer seja o que for dentro da comunidade da fé, eu não faço isso por alguém, mas para a glória de Deus, por amor ao irmão, claro, mas para a glória de Deus. Bom, a graça de Deus é que nos encontrou e nos salvou. E nós somos gratos a Ele por isso. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu gostaria de conversar mais com vocês sobre isso, irmãos. Muito. Gostaria mesmo de conversar mais sobre isso. Eu fico imaginando os cristãos andando aqui no bairro. Você sabe que é e despreocupado com o que vão falar de você. Você sabe que já disseram aqui que a nossa igreja é a igreja da porta aberta? Da porta larga? Aliás, eu ouço isso há 25 anos. Desde quando nós organizamos a primeira a igreja lá no Jabaquara. Diziam que a nossa igreja era a igreja da porta aberta. A porta aberta ou larga, sei lá o nome. Mas é alguma coisa assim, aqui é a casa de mãe Joana. Já recebi cartas e estudos bíblicos inteiros, deixaram aqui na porta da igreja, para o pastor da igreja. Quando eu abro, penso que é dinheiro, quando eu vou ver, é uma carta dizendo como ensinar a igreja. Essa igreja não tem doutrina. Já recebi. Já recebi estudo bíblico, apontando como nós somos errados. E você sabe que eu fico até vaidoso com isso? Eu fico feliz. Porque quanto mais gente religiosa estranha a gente, mais no caminho nós estamos. Porque os religiosos estranhavam Jesus. Ou coisinha estranha era Jesus de Nazaré. Então que bênção em você andarmos na rua, e ao invés de estarmos falando toda vez o nome de Deus, ou conversinhas, como querendo reafirmar que somos crentes, as pessoas vissem Deus em nós somente pelo comportamento. Ainda que a gente abra a boca e anunciamos o Evangelho, e fazemos boas obras, temos que fazer, mas elas vejam Deus em nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos encha de amor, nos encha de temor, e nós estamos cheios de graça, agradecidos a Deus por isso. Eu quero orar com você. Vamos falar com Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Os dias são difíceis, mas a graça de Deus nos basta. Você tem alguma coisa que perturba a sua vida? Alguma falha em você mesmo? Alguma deformidade de caráter? Alguma coisa que atrapalha você na caminhada? Não desista de lutar contra isso. Se lave na palavra de Deus. Mas o que o Senhor Jesus ensina para nós é: a minha graça te basta. A minha graça vai te lavar. A minha graça vai te santificar. A minha graça vai te purificar. Irmãos, que delícia, que leveza orar a Deus sem pensar no que eu vou falar. Eu vou falar com meu pai, vou pedir do meu jeito. Vai que ele entende mal. Não vai entender mal, meu pai me entende bem. Eu posso falar errado, mas ele entende certo. E se eu pedir errado? Não vai pedir, pode pedir. Se ele achar que não tem que te dar, ele não vai te dar mesmo e acabou. Fica tranquilo. E se ele não te der, ele vai te confortar. E o que ele te der será para a glória dele, para o seu bem. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, pela sua misericórdia, por sua bondade. Te exaltamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de ouvir a sua palavra. Tua palavra nos traz conforto e refrigério. Sua palavra nos traz segurança, Senhor. Como é bom não sabermos muito sobre o Senhor, mas como é bom, pois tudo o que sabemos nos traz segurança, conforto, certeza. O Senhor está cuidando de nós. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de adorar o teu nome, de receber o teu evangelho, de anunciar a sua graça, de declarar a sua grandeza e a sua glória.
Como é bom, Senhor, olhar para nós mesmos e vermos quão limitados e pequenos nós somos, e olhar para Ti e ver a Tua grandeza, a Tua glória, a Tua misericórdia. Como é bom, Senhor, experimentarmos a Sua fidelidade. Senhor, nos ajude. Nós não queremos nos enganar com a vaidade da vida, com o vazio da vida, com a proposta que é feita, a promessa que é feita, mas não é entregue. Nós queremos nos agarrar a Ti, Senhor, na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta, na velhice, na morte. Queremos estar agarrados contigo, Senhor, temendo o Teu nome, sabendo que o Senhor é Pai amoroso, que cuida de nós, que nos corrige, que nos disciplina e nos conduz a um caminho de vida, que produz santificação em nós através da Sua palavra. Obrigado, Senhor, pela Sua verdade que nos liberta. Agora, Senhor, nós Te agradecemos, porque nesse momento iremos partilhar o pão e o vinho, comer o pão e beber o vinho, símbolo, Senhor, da morte do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário, o corpo que foi entregue para perdão dos nossos pecados, para trazer a nossa cura da nossa alma, cura do nosso corpo, o sangue derramado para nos purificar, nos justificar da nossa condição e nos trazer salvação eterna. Obrigado por Sua graça, Senhor, não há mérito em nós. Nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Um rei saiu no seu reino com a sua cavalaria, os seus soldados, e enquanto ele caminhava, um homem entrou na frente da carruagem do rei e pulou no rei para pegar algum objeto do rei. E quando ele pegou pulou no rei para pegar algum objeto do rei, os soldados que protegem o rei desceram da sua cavalaria, foram até aquele homem e violentamente jogaram aquele homem no chão. Ao cair no chão, eles correram em cima dele, colocaram os seus pés na cabeça e no pescoço daquele homem e começou a pisar e sufocar aquele homem. E o rei olhando, e todos não faziam nada. Por quê? Porque era o que aquele homem merecia. Os soldados então, com o pé na cabeça, pronto para quebrar o pescoço daquele homem, daquele bandido, daquele ordinário, olham para o rei e perguntam: rei, podemos matar? Ele diz: não. O que aquele homem merecia era a punição. Ele tocou no rei, ele tentou roubar o rei, e os seguranças do rei tinham que fazer a obrigação deles. Então aquele homem deveria receber justiça. Justiça é receber o que merece, o que se merece. Ao contrário, o rei mandou que eles parassem, desceu da sua carruagem, foi aquele homem, tirou o pé dos seus soldados do pescoço daquele homem, tirou o pé dos soldados do peito daquele homem, pegou na mão daquele homem, levantou aquele homem e disse para os seus soldados: a partir de hoje eu vou levar ele para o meu castelo e vou fazer dele meu filho. O nome disso é graça, é receber o que não se merece. Em Cristo Jesus recebeu justiça de Deus sobre ele, por causa do nosso pecado, e nós recebemos graça de Deus. A graça é eu receber o que eu não mereço. Justiça é eu receber o que eu mereço. Justiça é meritocracia. Graça é favor de Deus e merecido. Obrigado por esse momento, em nome do Teu Filho Jesus.